Shalom. Na condução da história, Deus foi revelando progressivamente o seu plano eterno. Deus não criou um plano de salvação, Deus não resolveu que ia enviar Jesus, o seu unigênito, para morrer numa cruz, porque ele foi pego de surpresa, porque o homem pecou no jardim. O pecado de Adão e Eva não pegaram Deus de surpresa. Deus já tinha um plano eterno. E quando nós falamos eterno, estamos falando fora do tempo, ou seja, não limitado a essa dimensão de tempo e espaço que nós temos. Por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, nos diz que o Cordeiro Jesus, ele foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, desde o início da construção, quando nada mais havia, só havia Deus, e Deus decidiu criar o universo. O Cordeiro foi morto. Isso quer dizer que antes mesmo de o pecado entrar no mundo, Deus já tinha o remédio para o pecado. Então isso quer dizer que Deus não foi pego de surpresa. Deus, na verdade, tinha um plano eterno e foi revelando esse plano eterno progressivamente ao longo da história. Qual o propósito de Deus em nos criar? O que é que Deus tinha em mente? Qual era o desejo de Deus quando ele começou a construção do mundo e decidiu que eu e você seríamos criados? Isso está registrado lá em Romanos, capítulo 8, verso 29. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Então é interessante isso. Jesus era o unigênito de Deus. A Trindade Santa vivia em perfeita harmonia como um ser só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus era o único, unigênito. No entanto, Deus decide criar o universo. E no coração de Deus estava construir uma família de muitos irmãos, em que Jesus, que era até ali o unigênito, se tornaria o primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos. Então, o propósito de Deus é que eu e você sejamos transformados e sejamos à imagem, ou seja, semelhantes a Jesus. O propósito de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, nesse sentido, quando eu e você vamos para a Bíblia e começamos a meditar nas Escrituras, descobrimos que em todo o tempo, de Gênesis ao Apocalipse, Deus está falando desse plano. Ele quer que a nossa vida, a minha vida e a sua vida, nós sejamos transformados. E veja, ninguém que tem um encontro com Deus permanece do mesmo jeito. Se você ler a Bíblia, em todo o tempo, todas as pessoas que tiveram um encontro com Deus tiveram sua vida transformada. Porque o poder de Deus age quando nos encontramos com Ele. A Bíblia é o nosso acesso que temos hoje para conhecer esse plano eterno. E pela Bíblia, quando temos um encontro pessoal com Jesus, a nossa vida é transformada pela Bíblia. Você não existe por acaso. O projeto de Deus é fazer de você uma pessoa parecida com Jesus. E pode ter certeza, toda vez que você se expõe à palavra, que você se expõe às Escrituras, que você se expõe a Deus, de alguma forma a sua vida vai sendo transformada e você vai sendo transformado à imagem do Filho primogênito, à imagem de Jesus. É por isso que lá em Efésios, no capítulo 3, os versos de 8 a 11, a gente diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Então, tudo isso que Deus fez, ele o fez dentro da eternidade. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano, ele tinha um propósito, ele ficou oculto, o homem não tinha condição de conhecer. As pessoas sobre a terra, elas tiveram que receber a revelação progressiva, aos poucos, mas hoje, eu e você temos a revelação plena na palavra de Deus. Deus estava em Cristo, nos reconciliando com ele. Por isso, quando você lê a Bíblia, você é desafiado, corra para Deus, reconcilie-se com Deus e permita que o poder de Deus transforme a sua vida e te torne mais parecido com Jesus.